no programa Alegria de Viver, como sempre, muito bom nos reunirmos, falarmos sobre coisas boas, sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esta bela obra que se chama Estante da Vida. Você já sabe que estamos fazendo a leitura, comentário, já fizemos vários vídeos acerca desses belos capítulos. E no programa anterior você viu também uma história interessante sobre uma reunião espiritual, onde um mentor muito querido auxiliava todos aqueles que ali frequentavam, ajudava, as pessoas pediam, o mentor sempre ajudando, e até que chegou um momento em que o mentor diz para as pessoas: agora está na hora de vocês trabalharem, de vocês colocarem a mão na massa. E aí, você quer saber o desfecho dessa história? Assista no vídeo anterior, tá tudo lá. Uma história muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Bem, já pegou o seu livro? Vamos seguir adiante. Tire o seu livro da estante, porque agora nós entraremos numa bela história. Estaremos falando sobre o poder do bem, capítulo 28. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange. Oi, queridas irmãs, queridos amigos. Falar da doutrina espírita é sempre muito bom, sobretudo quando não se fala teoricamente. Porque a teoria, ela também é importante, ela é a base. Mas Humberto de Campos fala desta base de uma forma bastante prática, aplicando isso no dia a dia. Falando sobre pessoas que pensam de determinadas maneiras, porque isso é muito comum. Algumas pessoas se dizem espíritas, mas elas criam um espiritismo específico para elas. O espiritismo delas é uma mistura de misticismos, preconceitos e meia dúzia de princípios da doutrina. Algumas pessoas se dizem espíritas porque assistiam novela espírita na televisão, ou porque liam alguns romances, ou porque liam histórias espíritas, achavam bonito aparecer espírito. Então ela acha que ela é espírita, quando de verdade ela não faz ideia nenhuma do que seja realmente ser espírita. Mas ela gosta de dizer coisas que parece que são de pessoas instruídas. Começam a falar da reencarnação, da expiação, das dores que a pessoa está, porque na outra vida você fez isso, você fez aquilo. E muitas vezes, utilizando-se de maneira pouco profunda os conceitos do mundo espiritual, elas transferem para o mundo invisível aquela forma de vingar-se que nós estamos muitas vezes acostumados na justiça humana. Muitas pessoas só se sentirão justiçadas quando aqueles algozes forem também objeto de sofrimentos semelhantes, padecendo dores. Então aquela pessoa diz assim: né, o fulano, você viu o fulano agora ele foi para o hospital. Aí a pessoa fala assim: também, né? Fazer o quê? Ele era tão maldoso que é isso que acontece com gente ruim. Ou seja, a gente fica esperando que o mal aconteça como forma de contentar-nos se formos vítimas daquele maldoso, para ele. Que o mal ocorra para aqueles que nos fizeram sofrer é a forma de nós nos acharmos vingados. Então, a gente costuma falar assim: eu perdoo, eu não quero mais o mal das pessoas, mas Deus é Pai, Deus vai saber fazer isso, fulano vai pagar isso. Isso é muito comum, a gente atribuir a maldade a Deus, que Deus vai se vingar no nosso lugar. Então, algumas pessoas, elas têm muita dificuldade de entender uma justiça que não seja esta, a de retribuir o mal pelo mal, a de fazer o maldoso sofrer. E com base nisso, nós encontramos pessoas que obviamente não têm contato com um aspecto mais profundo da doutrina, achando-se que é espírita, mas com conceitos extremamente materialistas, mundanos, de um estado mental próprio de gente muito, muito ignorante, apesar de frequentar a casa espírita. E então, às vezes, Solange, ela assiste algum evento na televisão, alguma coisa assim meio grotesca, porque a televisão adora passar coisas grotescas, coisas agressivas, coisas que não prestam. Como dizendo para nós: tá vendo, o ser humano não vale nada. E a pessoa capta essa informação subliminar e diz: nossa, tem que matar o infeliz desse.
Olha o que ele fez com aquela criança. Esse cara tem que ser triturado, cortado aos pedacinhos vivo. Depois vai rezar, Pai Nosso, está no céu santificado. Vai lá receber espírito, na casa espírita. Então, o entendimento das leis do universo, em muitas mentes, ainda não chegou ao ponto de criar aquilo que realmente é o sentido da espiritualidade. Nós temos uma lembrança de algumas respostas que Chico Xavier deu e que estão contidas no livro Chico Xavier em Goiânia. Quando Chico foi a Goiânia receber o título de cidadão, eles foram entrevistá-lo e fizeram várias perguntas ao Chico, sobretudo com relação a doenças mentais em crianças com problemas mentais, com esquizofrenia, com alterações comportamentais em crianças. E as respostas que o Chico apresenta são extremamente enriquecedoras dentro do aspecto não dessa vingança da lei do universo, não. Mas dentro do aspecto de mostrar às pessoas que vão ler essas respostas que, de verdade, esses fatores limitantes foram a única maneira que aquele espírito pôde livrar-se das suas próprias culpas. Em espírito, vendo todos os crimes cometidos em existências pregressas, esta alma que tinha vergonha de ter sido aquilo, ao candidatar-se ao processo reencarnatório, que é a forma de expungir, de limpar os seus débitos, ela solicitou reencarnar com problemas nesta área. Então o Chico explica, são 3 ou 4 perguntas, logo no começo, que esta postura não é uma punição divina, ao contrário, é aquilo que garantirá àquele espírito, durante a reencarnação física, a drenagem de todas as culpas que mais o perturbavam. Então é um processo de libertação do espírito em relação a seus erros do ontem. Então você percebe que é algo extremamente diferente do que as pessoas imaginam. E isto, muitas vezes a pessoa não se conforma, porque a vítima sonha que o algoz pague, que o algoz sofra, quando, às vezes, o resgate do algoz não é pelo sofrimento, é pelo trabalho. Já pensaram, então, que Deus não pode criar uma penitenciária para punir os filhos que erraram? É preciso criar uma escola para que aqueles que erraram aprendam e comecem a acertar. Vale muito mais que um maldoso do ontem, que decepou cabeças, cortou membros, destruiu vilas, renasça com a tarefa de ser agora ou um sacerdote da medicina, ou um farmacêutico, ou um administrador íntegro, para ele recuperar, para ele dar de novo casa para aqueles que eles haviam expulsado das suas moradias, para orientar a recuperação orgânica daqueles que eles haviam decepado, matado, do que fazê-los apenas um mendigo purulento, rastejante, sem casa para morar e dependendo da migalha da caridade alheia. Essa correlação parece que satisfaz o espírito mesquinho que o ser humano ainda possui de ver o maldoso sofrendo. Mas Deus não é isso. E é nessa amostragem de exemplos que eu estou passando a vocês que você vai entender melhor o conceito de como que nós podemos interferir no nosso próprio destino. Alguém fala assim, Deus é o destino, Deus quis assim. Deus não quis assim não. Quem quis assim fomos nós. A doutrina espírita explica lá no Livro dos Espíritos que quando você vai escolher as suas provas, lá nas questões 260, 270, 290, a escolha das provas, você escolhe o padrão geral das provas que você quer passar. Não estou falando de expiação, estou falando de prova. Agora, os detalhes destes eventos, eles são naturais do evento que você, da prova que você pediu. Você pediu para passar por situações de penúria.
Penúria material. Não é que naquele dia assim você estava na rua passando fome e precisou passar fome porque ninguém abriu a porta para você. Você não escreveu isso no passado. Não está escrito isso. Também não está escrito que você bateu na porta de uma pessoa e ela te deu um prato de comida azedo para você comer. Não, não estava escrito. Isso tudo é consequência da vida de penúria. Ou se você pedir uma doença, você vai ter os problemas de quem está doente, precisando de hospital, sem atendimento, de ambulância que não existe, de médicos que estão cobrando muito caro e você não pode pagar. Não é que aquele médico se comprometeu a não cobrar ou cobrar muito para você não poder ser atendido. Não, não. São consequências daquela prova que nós escolhemos. Agora, nós podemos mudar os nossos destinos. Sabia disso? Sabia, Solange? Que nosso destino não está escrito como estava escrito nas estrelas. Não, a única coisa que está mais ou menos definida é o padrão geral das nossas provas. Porém, nós podemos mudar com o nosso comportamento, nós podemos mudar a linha do nosso destino. Você vai encontrar isso, sabe onde? Nós temos um programa, O Espírito da Letra, youtube.com/O Espírito da Letra, que também é apresentado aqui no canal da TV Mundo Maior. Neste programa, nós estamos lendo e comentando as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Neste programa, nós já lemos e comentamos todos os capítulos do livro Ação e Reação. E lá você vai encontrar capítulos em que os resgates, que são as consequências, que são os efeitos de nossos equívocos, eles estão em diversos patamares. Existem pessoas que pioram as suas condições, reencarnam, fazem um monte de besteiras além do que já fizeram e então saem devendo mais do que quando chegaram. Existem outros cujo resgate é interrompido pela maneira de viver, para que esta maneira de viver não o comprometa ainda mais. Então, eles consideram cancelado, não neutralizado, mas interrompido, parou de resgatar. Existem outros que têm a capacidade de atenuar o resgate. Aquilo que era pesado, o indivíduo responde com uma tal forma que aquilo que era para acontecer em grau máximo, acontece num grau menor. E existe aquele caso da dívida cancelada, a dívida paga, totalmente paga naquele aspecto. Então você vai vendo capítulos, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, você vai vendo no livro Ação e Reação, como que a maneira pela qual nós nos posicionamos diante dos desafios pode modificar o nosso destino. E às vezes é com pouca coisa. Ninguém pode dizer que você renasceu para ser bêbado. Você não precisa. Porém, as inclinações para o álcool vêm conosco de outras existências. Agora, ir no boteco, chegar até a garrafa, tomar e não parar mais, isso é escolha nossa desta vida. E isso que os espíritos estão explicando. Ninguém está fadado a ser malfeitor, drogado, bandido, desonesto, corrupto. Ninguém. Porém, se você escolhe este caminho, você terá consequências. Às vezes é o reforço dos erros já cometidos. Mas se você faz uma frente, se você se opõe, se você faz resistência a não ceder àquelas inclinações, você começa a se purificar, a se melhorar, a ter a ajuda de espíritos amorosos que estão vendo que você está lutando. Portanto, você vai perceber como a gente às vezes não pensa sobre coisas simples e que podem mudar o nosso destino, e só vamos perceber que não fizemos o que podíamos depois que já somos vítimas dos erros, dos problemas. Alguém fala para você assim: por que você não guarda um pouquinho do dinheiro que você gasta todo fim de semana? Por que você não guarda para uma hora que você precisa? Eu tenho meu emprego, eu ganho muito bem, eu posso gastar, não tem problema. Tá bom. Você podia mudar o seu destino. Porém, a pessoa quer gastar, quer ostentar, quer comprar, quer mostrar que ela é boa. E passa o tempo, alguns meses depois ela é demitida, perde o salário. E aí depois da demissão, sem o salário, alguém fica doente na casa, começa a ter que gastar com
com remédio, com médico, hospital, etc, etc. Quando não é o próprio dono da casa que fica doente e não tem como conseguir dinheiro de outra fonte. E então? E aí começa a dificuldade material a assolar aquele grupo. Por quê? Porque quando havia a época das vacas gordas, o indivíduo não fez o que está lá na Bíblia, né? Nós comentamos outro dia. Não fez o cuidado de guardar um pouco para as vacas magras. Poderia ter mudado o seu destino, porque ele tem que passar pela vaca magra, tem que passar pela enfermidade, tem que passar pelo desemprego. Mas se ele já tivesse feito o seu pezinho de meia com cuidado, ele passaria menos apurado, menos dificilmente. Ele enfrentaria as dificuldades sem desespero. E isso é o que? É uma grande... você precisa ser formado em doutrina espírita para aprender isso? Você precisa ser um teólogo para entender esse mecanismo? Não. Só precisa ter bom senso. Por isso que a doutrina espírita, ela é o bom senso dentro das leis do universo. E desta maneira, você vai entender com Humberto de Campos como muitas vezes o conceito que nós temos de justiça, de resgate, de expiação, não pode ser levado ao pé da letra. Porque há muitas coisas que você, que está me assistindo, você pode fazer para diminuir sua expiação. Mesmo que você seja culpado por ela, porque é o que acontece. Ninguém expia a culpa de outrem. Você expia a sua. E se você não está expiando, mas está sofrendo, porque você pode ter o sofrimento em duas modalidades, como diz o Livro dos Espíritos. Você pode ter o sofrimento expiatório, que é aquele que te é imposto porque você fez a coisa errada e não quis consertar, você tem que colher. Ou você pode sofrer ou ter dificuldades que você solicitou para andar mais depressa, para chegar mais adiante, mais rapidamente, que é o sofrimento na forma de prova. É o desafio, é ter que trabalhar em 3 empregos, é esforçar-se mais para que você caminhe mais rápido. Então, ou você solicitou, ou você já praticou o mal e não quis pagar a conta. Então você recebe a sua parte. Mas não, tanto na expiação quanto na prova, você pode fazer mais para sofrer menos. Existe sempre a possibilidade de você atenuar, porque a gente vê que a misericórdia divina ela é muito grande, ela interfere, e principalmente se ela vê em nós, se o plano espiritual vê em nós essa predisposição a fazermos o bem, a trabalharmos de forma positiva, a gente consegue sempre uma atenuação da nossa dívida. No Evangelho tem as causas atuais das aflições. Às vezes a gente acha que a gente está passando por esse problema, por algo que foi do nosso passado. Eu mereço passar por essa miséria toda. Mas como disse o André, se você tivesse sido mais cauteloso, você teria guardado o seu recurso. Dizer, é uma atitude que muitas vezes depende de nós e nós estamos sofrendo essa consequência justamente por são causas atuais. Eu causei isso agora para mim, então eu estou colhendo isso agora. E você pode, através dessas boas atitudes, modificar essa caminhada. O capítulo 5º, ao qual a Solange se refere, é bastante inspirador a esse respeito. Primeiro porque ele fala, logo no início, que todas as aflições que a gente passa são justas. Deus não tem culpa nelas, somos nós, os causadores. Depois ele vem com as causas atuais das aflições. 80% mais ou menos das aflições. Incrível, você causou hoje. Somos nós. Você podia ter evitado. 80, mais ou menos 80% do que você está passando de problemas são decorrência do descuido, do desinteresse, do nosso egoísmo, verdade. Desculpa, do relaxamento, da preguiça, da inveja, do excesso. Tudo isso faz você sofrer. Se você tiver a mente voltada para as coisas positivas, você evitará boa parte. Imagina, se de 70% a 80% dos problemas que nós temos hoje, nós não precisávamos ter, puxa vida, 20%, 30% do que eu herdei de mim mesmo, eu aguento. É mais fácil, né? Só 30%. Então, por isso, preste atenção nessa historinha e veja se no seu dia a dia você não está agindo mais ou menos como alguém que está aqui representado nessa história e por causa disso sendo vítima desse conceito equivocado.
desta forma de agir que não corresponde a algo que te ajude a mudar o seu destino. Você fala assim, né? Eu não vou pedir ajuda de ninguém porque eu não gosto de ficar devendo favor. Eu não gosto. Não vou dever favor para os outros. Tá bom. Você é orgulhoso. Você às vezes está passando pela situação difícil exatamente para aprender a quebrar o orgulho, mas você não quer. Não quer quebrar o orgulho indo pedir ajuda. Tá bom. Só que vai chegar um momento, a vida pode colocar você numa situação tão penosa que você não tem outra maneira se não pedir ajuda justamente para aquela pessoa que você não queria pedir ajuda. Justamente para ela. E aí você vai fazer o quê? Vai morrer ou vai pedir ajuda? Não teria sido mais fácil você já ter tido um vizinho, por exemplo, que você não vai com a cara, que você não quer conversa, não gosto desse vizinho. Não te fez nada, mas ele é antipático, ele tem música alta, não gosto do jeito, dos amigos que vêm na casa dele. Eu não quero conversa com ele. Tá bom. Aí acontece um acidente, é justamente o vizinho que aparece. Você vai ter que se valer do vizinho. Então, estas são coisas que nos educam. Você talvez não precisasse tanto de ficar sofrendo se porventura já tivesse um relacionamento melhor com as pessoas. Se não fosse tão arrogante, tão dono de si. Pelos momentos favoráveis, o vento a favor que está acontecendo na sua vida. Por isso, a lei do universo precisa ser entendida como uma lei benévola, não como uma lei inflexível. Ela é dura para quem é duro, para quem é ríspido, para quem é indiferente. Tanto é que Jesus fala isso na prece de Pai Nosso. A gente pede o perdão na medida em que a gente dá o perdão. Deus nos concede o perdão na mesma medida que você perdoa. Se você não perdoa, Deus não te perdoa, porque você é duro. Pense nisto. Então agora, você quer falar mais alguma coisa? Vamos à história? Não, inclusive o título do capítulo, o poder do bem. E realmente o bem é um grande poder. Quando a gente sabe agir dessa forma, é uma beleza. Vamos lá? Vamos lá, vamos ao texto. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso que distava 40 quilômetros. O Bretas ia pegar o Jorge Bretas, ia pegar um avião, e ele então tinha que ser levado até o aeroporto pelo amigo Armando Pires. E aí, quando eles estavam nesse caminho, nesse justo momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito chegara a um curioso cume, a um curioso auge. Estavam discutindo sobre a lei de causa e efeito. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não acredito. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Renovar o destino todos os dias? Claro que não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Nada disso. O amor não desfaz nada. O ódio é o ódio. O amor não faz isso. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não acredito nisso. Nossa, não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento? Para ressarcir as faltas que haja cometido em outra existência, nós igualmente somos levados a conhecer-lhe a dor, as dificuldades, por essas mesmas leis divinas, de maneira a prestar a ele o auxílio possível em resgate das nossas dívidas. Você não acha que isso é possível? Não. Você não tem por certo o princípio de que o bem dissolve o mal? Assim como o reequilíbrio extingue a perturbação, você não acredita, não concorda que um ato nobre vai redundar sempre na justiça em favor daquele que o pratica? Não. Mas por que é não? Você não sabe falar outra coisa que nem não. Porque a justiça deve ser a justiça e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Veja aí o que o Humberto está contando nessa história. É exatamente o que nós falamos até aqui no começo. Há pessoas que são computadores. Elas acham que a lei do universo funciona assim.
100, você bota uma moeda de 10, você recebe a nota de 10. Você põe 2 moedas de 10, você recebe a nota de 20 ou 2 notas de 10. Então, pessoas que não têm a noção de como funciona a justiça do universo acham que ela é apenas um computador que retribui na mesma medida aquilo que alguém fez. É o caso desse homem, que era espírita e que, diante das leis do universo, achava que não adianta nada. Você tem que cumprir a lei da justiça e a justiça, e você vai sofrer o que você fez sofrer, não adianta ninguém interferir. É essa a maneira de pensar. Vamos voltar ao texto. Céus? Mas você não aceita a ideia de que algumas migalhas de amor são capazes de funcionar no lugar da dor diante dos foros celestes? Da mesma forma como as pequenas prestações, na base da equidade e da diligência, do empenho, do cuidado, podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Você não entende isso? Não, de forma alguma. E assim, os dois entraram no automóvel e o carro partiu, o carro chispou. Tarde chuvosa, cinzenta. Alguns quilômetros adiante, um buraco no asfalto, sobre uma alta rampa. E então o carro dá uma passada no buraco, forte sacudida agitou os viajantes. Bretas lembrou assustado. Lance perigoso. Convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que advirtam aquelas pessoas que vão passar por essa estrada. Jorge Bretas está preocupado, eles passaram pelo buraco. Vamos parar o carro, vamos colocar algum aviso, ou um galho de árvore, alguma coisa que os próximos que venham tenham cuidado para não caírem. É a postura justa de uma pessoa responsável. E então o amigo Armando Pires, que está ali, diz o que para ele? Nada disso, protestou Armando, decidido. A obrigação de tapar buraco é da turma da conserva. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém, é a prefeitura que tem que fazer isto. Atingidos o local de destino, Bretas recolheu-se ao hotel, agradecendo o favor. E Armando regressou pelo mesmo caminho. O Armando Pires, esse cara que não quis fazer nada para ajudar os outros a passarem por aquele caminho sem o risco, voltou pela mesma estrada para a casa onde ele tinha que ir. E aí? O que aconteceu? O que será que aconteceu? Armando regressou. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o Bretas, o amigo, desejara parar para auxiliar outros motoristas no socorro oportuno, Armando Pires, em grande velocidade, dentro da noite, encontrou o buraco profundamente alargado pelo aguaceiro e o carro em que ele estava caiu no buraco, capotou de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo num hospital de emergência. Estava no hospital, né? Nós o achamos de rosto enfaixado, sob a atenção de abnegado ortopedista, que havia lhe engessado a perna esquerda em frangalhos. Estava lá o indivíduo preso na cama, com aqueles pesos, aqueles negócios puxando a perna esquerda toda quebrada. Armando Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros, nos delicados caminhos da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. O mal não precisa ser resgatado pelo mal quando, antes do mal, o bem chega. Se o bem chega antes do mal, você não precisa resgatar o mal, pelo sofrimento. Então você vê como a ação generosa pode evitar tragédias, como um zelo pode evitar acidentes, como alguma atitude simples pode evitar complicações. Vamos imaginar uma jovem que, num arroubo emocional, sem
contar aos seus pais, relaciona-se amorosamente na intimidade com o seu namorado e, por fim, sem cuidados, engravida. Chega em casa com medo dos pais, porque agora ela está passando mal, agora não quer contar, porque tem medo daqueles que vão agora julgá-la, porém não consegue esconder. A barriga vai crescendo, ela vomita toda hora, e então, pressionada, ela confessa que está grávida. E esse é um quadro muito comum. Talvez não tanto agora nas grandes cidades, mas ainda em cidades menores não é difícil você ver situações assim. E então o que acontece? Agora é o defrontar com um fato, a gravidez. E que aqueles que estão preocupados com as aparências, pai, mãe, tradicionalistas, podem muitas vezes encarar isso como uma ofensa, podem forçar o aborto, podem expulsar a filha de casa. Todas essas são opções. Porém, essas pessoas podem ter outra escolha. Elas podem dizer: filha, você agora vai ser mãe. É verdade que você é jovem, você poderia ter experimentado um caminho diferente, curtir a sua juventude, mas agora você vai ter responsabilidades. E é sempre bom para amadurecer que a gente aprenda a ser responsável. Nós te ajudaremos. Você conte conosco. Você é nossa filha. E agora carrega alguém aí dentro que também será nosso neto. Não fique agoniada. Nós vamos te apoiar. Vamos ver se o pai também quer participar desse encontro. Mas se o seu namorado não quiser responsabilidade, não se preocupe. Nós te ajudaremos. Puxa vida. Para aquela menina que já está com medo, que não sabe nada do que é a vida, não sabe o que é ser grávida, não sabe o que é o corpo ficar daquela forma deformada, gorda, quase na adolescência, um apoio desse significa esperança e significa paz para um período de 9 meses. Porém, imagina aquele caso daquela família que, de forma tosca, de forma desumana até, não, você não é nossa filha, não queremos mais você aqui, vai atrás do pai e vocês que se virem, irresponsável, você foi ensinada, você devia ter evitado todas essas coisas, nós não nos achamos merecedores de você ter feito isso conosco, e põe a menina para fora. A menina vai, não sabe o que fazer, se atira debaixo do caminhão. Poderia ter sido evitado. Ou mesmo que ela não se atire debaixo do caminhão, procura alguém e faz um procedimento para matar. E não sabem os pais que aquele ser que estava na barriga dela era justamente um familiar do passado, que o pai amava tanto como seu pai do passado. Sua mãe ia renascer agora como sua neta. E a dureza fez com que uma tragédia ficasse estabelecida. Você vê como todas estas coisas podem ser evitadas. Ninguém diz que é bonito que uma adolescente fique grávida. Tudo isso é um fato. Você não corrige um fato que já aconteceu com outro crime, com uma atitude dantesca que não vai educar. Por quê? Porque a criança não vai sair da barriga da mãe só porque o pai ou a mãe da menina não concordam, a não ser que eles matem. Todas essas são circunstâncias que você pode encontrar e você pode decidir. Portanto, na verdade, a própria moça vai ser vítima desse procedimento de engravidar ainda cedo. Ela terá a responsabilidade de amamentar, de cuidar do filho, de ficar acordada de madrugada. E o pai e a mãe terão que enfrentar os seus preconceitos, aquela coisa de ser pai de filha solteira e grávida, ao invés de dizer, não, é minha filha, agora eu vou ter meu neto, agora a gente vai ser uma família maior, né? Enfrentar isso com a alegria de uma aceitação verdadeira de um fato, que não tem como voltar atrás a não ser praticando um crime. Então você observa que
a nossa maneira de agir vai produzir espinheirais ou vai aplanar o caminho para as coisas ficarem melhor. Somos nós quem escolhemos isso. Uma pessoa descobre que tem um problema de saúde, faz um exame, constata-se que está com uma dificuldade. Ela pode perfeitamente saber qual é a atitude que ela precisa tomar para fazer o tratamento, se é cirúrgico, se é medicamentoso, se ela tem que modificar hábitos alimentares, ou ela pode dizer, não, meu amigo teve isso, ele morreu, eu não quero morrer que nem ele, eu vou acabar com a minha vida antes, porque eu não quero sofrer. E aí? São consequências. Tudo na vida é justamente um projeto de nós melhorarmos a maneira pela qual enfrentamos os obstáculos, não é, Solange? É isso mesmo, nesse exemplo que você citou, a gente já viu tantas histórias bonitas de pais que não queriam que a filha tivesse, que inclusive apoiavam, queriam que a filha tirasse, mas a filha foi muito firme e muito decidida e falou, não, eu vou até o fim, eu vou ter esse nenê. E depois que o nenê nasce, gente, os pais, os avós, né, que seriam os avós, agora eles se derretem por essa criança. É como se fosse um filho para eles. Eles aliás, eles nem admitem a possibilidade de um dia terem pensado em acabar com a vida dessa criança. Então, a gente vê, são histórias muito bonitas que nós já tomamos conhecimento, eu e o André. Nós não vemos ninguém que optou por deixar a coisa seguir o seu curso natural, ninguém que optou por ter aquele ser, deixar aquele ser vir, ninguém nunca se arrependeu, nós nunca vemos isso. Nós vemos sempre aquelas pessoas que apesar de terem, às vezes, dado contra de início, acabam no final amando aquele ser, como se um ser queridíssimo e tratando essa criança, esse ser, às vezes, como seus próprios filhos. Nós vimos também pessoas idosas mesmo, já velhinhas, carregando na consciência a dor de ter tido uma vez uma opção dessa natureza, de ter feito um aborto por vontade, por uma justificativa qualquer, e elas não esquecem. Então, essa situação é uma forma de você entender como, de uma maneira melhor, você pode resolver um problema ao invés de aumentá-lo. É aquela história, né? Como é que você... me lembra a história de um cavalo. Um homem tinha um cavalo, um homem muito rico, um cavalo de raça, um cavalo muito importante, muito vigoroso. E eles tinham feito um buraco na fazenda, um buraco fundo para enterrar um monte de sujeira, e eles não perceberam, o cavalo caiu nesse buraco. Caiu e ficou preso, o cavalo não conseguia sair mais, porque o cavalo tem umas patas muito grandes, ele não conseguia pular do buraco. E eles não tinham como tirar o cavalo, porque se eles pegassem com corda, podiam matar o cavalo pela pressão, o cavalo era pesado, e aquela história toda. Vou perder esse cavalo, o cavalo vale milhões, mas não vai ter jeito, vai ter que sacrificar o bicho. Então o homem fala o seguinte, eu não quero matar esse cavalo com tiro, faz o seguinte, enterra o cavalo vivo aí mesmo. Vai jogando terra, aquela terra que saiu do buraco, joga em cima do cavalo. Ele vai ficar aí, vai morrer aí dentro mesmo. Aí então os capatazes assustados começaram a jogar, pegar a pá e jogar a terra em cima do cavalo. E quanto mais terra caía em cima do cavalo, mais o cavalo se agitava, mais o cavalo batia as patas e a terra ia caindo, o cavalo batia as patas e a terra ia caindo, e quanto mais a terra ia caindo, mais o nível do chão ia subindo e o cavalo ia ficando mais na superfície até que o cavalo saiu. Ou seja, de jogar terra para matar o cavalo conseguiu sair do buraco, porque diminuíram o buraco sem querer. Então o que os espíritos sempre nos ensinam é, vamos diminuir o buraco, vamos diminuir a dificuldade. Não vamos afundar o buraco, não vamos tentar matar o cavalo jogando terra em cima. Porque nós podemos fazer diferente. Sempre há a opção de você diminuir o problema ao invés de você ser o problema. Quando isso aparece na sua vida, você pode decidir o que você vai fazer. E eu me lembrei, André, antes da gente encerrar, porque a gente já está quase no final, você já comentou acho que isso, mas vou repassar.
com relação ao livro Ação e Reação, onde nós vemos diversos tipos de resgate, porque a gente está falando disso, né? De que forma a gente pode atenuar as nossas provas, fazer com que a gente não passe por aquilo ou passar por aquilo de uma forma mais tranquila. E nesse livro Ação e Reação, um livro muito rico, o André comentou no início do programa com vocês, não deixe de assistir, porque fala muito a respeito desses resgates atenuados, provas que foram, né, de uma certa maneira modificadas graças à atitude das pessoas. Então assistam, que vale a pena. Busque o livro Ação e Reação no programa O Espírito da Letra. Não esqueça dessa frase final: o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Você não precisa sofrer se porventura você for instrumento do bem. Porque você pode resgatar o mal pelo bem que você pratique. Você pode ter duas opções. Você pode chorar diante de um problema, ou você pode suar diante do mesmo problema. Se você suar no bem, o problema fica melhor. Mas se você apenas chorar no problema, o problema continua do mesmo tamanho. Pense nisso, porque este é o convite da lei do universo. Faça o bem que você puder, compreenda os caídos, ajude-os a erguer. Não diga assim: esse é um vagabundo que está aí, não presta para nada, é bom que fique na sarjeta. O que eu posso fazer por ele? Eu não posso lhe dar uma casa, mas eu posso ajudá-lo a ir até um ponto do ônibus, eu posso ajudá-lo a ir ao hospital, eu posso ver se ele está precisando de uma comida, eu posso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Né? E esse é o bem que resgata, às vezes, uma criatura. Isso me lembrou de um companheiro que apareceu na nossa casa, graças à indicação de amigos que diziam que essa pessoa era muito difícil, um homem muito difícil, teimoso, difícil de lidar, mas o pessoal foi tratando ele com muito carinho, com muito jeito, porque essas pessoas trabalhavam no posto de saúde, ele chegava sempre nervoso, irritado, tratando todo mundo mal, mas com muito carinho, com jeito, o pessoal foi lidando com ele, foi tratando com dignidade, e essa pessoa foi se erguendo. Ele chegou até a nossa casa, ele foi modificando, até que ele se tornou uma outra pessoa, depois que ele teve contato com os ensinamentos, depois que ele teve essas demonstrações de carinho. Como gente, né? Exatamente, André. Ele foi tratado como gente. Isso modificou esse ser, modificou essa pessoa. Ele tinha uma ferida na perna que soltava um líquido fedido, horroroso. E então, por causa disso, as pessoas não queriam ficar perto dele, maltratavam para ele ir embora. Quando de verdade ele melhorou, pelo modo como ele foi tratado, fechou a ferida na perna, nunca mais ele teve. E ele foi se transformando. Exato. E agora está no plano espiritual, felizmente, podendo estar lá agora, aprendendo mais, não é mesmo? Bem lembrado, Solange. O poder do bem, gente, esse é o grande poder. E depende de cada um de nós. Pense nisso. Grande abraço. Grande abraço e até a próxima. Tchau.